Olá, pessoal! Hoje iniciamos a nossa primeira live do Setembro Roxo 2024. A nossa live de hoje é uma live muito especial. É sobre a Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros. E quem vai participar dessa live hoje com a gente é a Roseli Maria, uma das diretoras da Casa dos Raros, e ela que vai apresentar pra gente toda a história que nós da PTI Brasil estivemos desde o início e como que acontece hoje os atendimentos. Já tivemos roxinhos lá sendo atendidos, então é muito especial para a gente começar o Setembro Roxo com essa live, conversando com uma pessoa que é tão querida pela gente na família Roxinha, que é a Roseli. Ela é nosso apoio assim na Aliança Rara. Ela abriu muitas portas para mim para começar a nossa luta, inclusive na política lá em Brasília. Então eu devo muito para a Roseli e por isso escolhi a gente começar o Setembro Roxo com essa live. Falando um pouco do Setembro Roxo enquanto o pessoal entra, que eu vou dar uns 2 minutinhos, o que a gente vai ter de live nesse Setembro Roxo? A gente vai ter live de PTI, claro, com os médicos, hematologistas. Vamos ter live de PTI infantil, PTI geral. Estamos agendando uma live mais específica de medicamento. Vamos ter live de psicologia, né, de terapia. E o resto eu não vou contar, vai ter, tá? Mas vai ter várias lives e claro que vai ter só sobre PTI. Além disso, vários conteúdos que a gente sempre coloca aqui. O mês inteiro vai ter conteúdo. E vamos ter bastante rios também. Inclusive, a gente já recebeu o material dos pacientes. Amanhã vai estar entrando um vídeo que uma paciente enviou. E assim eu vou colocando os vídeos dos pacientes ao longo do mês, contando a sua história. Então, se você ainda não gravou um vídeo contando a sua história, faz na vertical, porque a gente coloca em rios, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram. Faz na vertical um vídeo, conta a sua história com a PTI, a sua jornada com a PTI, que a gente vai compartilhar. Claro, se você tiver vergonha, não quiser, a gente não coloca o arroba, não tem problema. Não põe seu nome completo, não tem problema. A gente só coloca o seu primeiro nome e coloca a sua história. Mas é óbvio que todo mundo que participa aqui acaba ganhando muitos amigos na família Roxinha. Porque o pessoal vai lá compartilhar, seguir, curtir, pedir amizade depois que assiste a sua história. Então, se você quiser aumentar seus amigos, é só mandar um vídeo que você vai receber um monte de amigos novos que vão querer te seguir, compartilhar com você a história deles também, conversar. É assim que a gente cria essa rede de apoio tão grande que a gente tem na PTI Brasil. Bom, eu já esperei uns 3 minutinhos, eu vou chamar a Roseli pra gente começar a nossa live. Eu já vi mensagem aqui, oi. Já vi que tem gente mandando oi. Gente, eu vou falar a verdade, eu não consigo. Miopia, assim, eu tenho que focar, desfocar, focar, desfocar. Eu vou tentar ler as perguntas, mas se eu não ler, desculpa, porque eu não enxergo muito bem. Oi! Ai, a Roseli veio de roxinha! Eu vi, toda trabalhada no roxo. Assim, gente, eu e a Roseli, a gente é melhor amiga, a gente é muito, muito amiga, pessoal mesmo. Então, vocês vão ver que a live vai ser meio palhaçada, vai ser muito íntimo o papo, porque a gente não consegue, né, manter a linha séria. Vamos tentar, entendeu? Vamos tentar. Não, fora que assim, é muita beleza, pode travar Pode a travar até. internet das pessoas. Com certeza. Bom, eu queria começar assim a live. Eu queria que você contasse quem você é e como você chegou na diretoria da Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros. Porque assim, a Rô não é só a diretora lá, tem muita coisa. Então, eu queria. Essa mulher trabalha 36 horas por dia. Então, eu queria que você explicasse quem você é, por que você chegou nas doenças raras e como você chegou na Casa de Saúde. Eu sou a Roseli Maria, como a Marília disse, sou tia do Atos, que é sobrinho da Marília também, a mãe do José Gabriel. E quando eu tinha 10 anos, a minha irmã mais velha teve um filho com doença rara. Aí, quando eu tinha 11, nasceu outro sobrinho com doença rara. E como eu era mais novinha e eu não tinha responsabilidades além do estudo, eu que ia com ela para todos os hospitais
para que ela lutasse por um diagnóstico. Isso, em 1988, 89, 90, não tínhamos internet, Não não era tinha comum, telefone celular. não, a gente não tinha, não era comum a gente estudar inglês fora da escola, só quem era muito abastado. Então, literatura médica das doenças raras só existia em inglês. Ou seja, era um caos, né? As doenças raras são raras hoje, mas naquela época elas praticamente eram uma sentença de morte, porque tinha um, dois, três casos. Todo mundo que você sabia sobre doenças raras já tinha morrido. Então, ou estava num estado vegetativo. E a minha irmã não se conformava, e ela é da área da saúde, ela era instrumentadora cirúrgica, e ela foi atrás de todo mundo que ela conhecia, ela foi atrás de prefeitos e tudo, e ela estudou muito dentro das limitações que ela tinha de, de conhecimento técnico, né? Porque a gente não tinha mesmo informações. E conseguiu saber que se ela criasse um CNPJ e formasse uma associação de pacientes, coisa que a gente nunca tinha ouvido falar na vida, Tá falando de ela ia, anos 80, gente. ela ia conseguir algum avanço. Por exemplo, ela ia conseguir mandar uma carta com selo pelo correio para uma fundação internacional e, Pedir imagina, ajuda. em inglês, pedindo ajuda, e essa carta ia demorar para ir, ia demorar para voltar, né? Mas ia ser mais fácil. E ela, então, começou a estudar inglês. Meu cunhado já trabalhava com TI, que naquela época estava nascendo. Não era TI Aquele, ainda, né? Era mas informática. a minha irmã brinca que ele era garoto de programa, porque ele fazia programas de computador. Ainda é. Aí ele criava programas, então ele tinha acesso às novidades. Então vamos pular para 10 anos depois, eu já na faculdade, a internet já existia. Carésima, as universidades tinham um laboratório com internet que você revezava com os alunos, mas ele Era tinha 20 acesso. minutos, 15 minutos, 10 minutos. Nisso, o meu sobrinho mais velho já havia falecido, e já faleceu aos 6 anos de mucopolissacaridose, já havia chegado. A Regina já havia tido informações sobre o diagnóstico, era mucopolissacaridose. Mas, naquela época, foi assim, teve o diagnóstico do Niltinho, que é o mais velho, porque ela coletou no Brasil, mandou para os Estados Unidos, por correio, o material biológico por correio. Biológico. Demorou 4, sei lá quantos meses, voltou por carta, porque não é assim, né? Vamos ligar lá no laboratório, Não era uma tinha, não tinha fortuna. DDI, não tinha. Eu lembro que o DDI, né, que é a descagem internacional que você É, fazia, você poderia fazer. Começou a ter DDI em 96, 97, alguma coisa e assim, era e era caro. caro, caro. Aí Aí, eu lembro que para fazer ligação internacional no começo dos anos 90, eram alguns hotéis em São Paulo. Lembra disso? nossa, a E, gente fala assim, mas e parece a que foi século, foi não, século passado, mas parece que assim, e a né? sede da Telesp, não sei se você lembra, aí você ia na sede da Telesp porque você precisava falar com a telefonista para fazer uma ligação internacional. Então, gente, a gente tá falando uma coisa que é 30 anos atrás, mas que Exato. parece 300 anos atrás, entendeu? Parece sim. E aí, mas assim, para você entender o quanto que essa luta, talvez ela é inglória, porque não vai servir para você. Só que o que Sim, são 30 anos, né? 30 anos é uma vida inteira, mas para a humanidade, 30 anos é nada. não é nada. E ela conseguiu fazer com que esse exame viesse para o Brasil, mas os dela já não aproveitaram. Eles já Aí ela, estavam comprometidos, né? e ela já tinha o diagnóstico, porque ela já fez esse processo doloroso. Aí o meu cunhado descobriu pesquisas clínicas pelo mundo. Quem sabia o que era pesquisa clínica na época? Não sabia. E sabiam que Não tinha sabia. um medicamento para mucopolissacaridose, que estava sendo pesquisa, mas assim, hoje a gente tem um entendimento sobre pesquisa clínica, tem regras, tem leis,
naquela época era tudo menos Era menos organizado, era, organizado, era preconceituoso, e né? Era assim, uma um coisa, eu vou medo, ser porque o cobaia. seu Era uma coisa filho muito vai ser rato cobaia, de né? É, laboratório, eu ele lembro vai como morrer era. na pesquisa. Só que nós também tínhamos esse medo, mas ou era ou era. Ele chegou Ou num ele fazia ponto, pesquisa clínica, ou ele morria em meses, né? ele Uma já não coisa. tinha mais tempo de vida e ele já não estava mais vivendo estando vivo. Tá. O Dudu estava cego, estava surdo, estava com comprometimento pulmonar, comprometimento cardíaco. Ele estava com tantos problemas que eu me lembro que na primeira comunhão dele, todos fomos porque achamos que não ia dar tempo, né? E aí eu veio em 2003, eu estava me casando e ele finalmente foi aceito como pesquisa clínica porque a Regina e o meu cunhado e outros pais, né, pais antigos, porque tem gente que agora fala que começou há 10 anos lutar por mucopolissacaridose e Não. conseguiu tudo. Não, isso aí é muito tempo A gente tá atrás. falando de 40 anos atrás, é. A gente tá A gente falando tá de falando gente que começou a capinar o lote. isso. Aí, em 2012, ela, meu cunhado, algumas pessoas do Rio Grande do Sul e outros pais conseguiram trazer a pesquisa clínica para o Brasil. Foram em Brasília, com recursos próprios, imploraram uma reunião, falaram do teste do pezinho, falaram, olha, teste do pezinho em 2003, eles já falavam para ampliar, imploraram para trazer pesquisa clínica porque ia ter visibilidade para o Brasil e conseguiram. A pesquisa veio com o Dr. Roberto Giuliani, aqueles médicos do Sul, o Dudu foi aceito. Mais um pouquinho ele não era aceito porque ele já não ia não ser mais elegível, porque tem isso também. É, Não é qualquer um que pode tomar que é aceito. o medicamento da pesquisa É. clínica. E aí tem mais um desafio. A pesquisa clínica é duplo cego. Para quem não entende, é assim: você não sabe qual medicamento, se você está tomando medicamento Ou ou água. placebo, e o médico também não sabe. O Sim. médico recebe um envelope com o seu nome e ele te aplica, mas ele não sabe te dizer se é placebo ou medicamento, se é água ou medicamento. Então, Então, aquele alívio não vem, porque você não sabe se seu filho não. está tomando remédio ou não. E são 2 anos. Nesses Sim. 2 anos, a gente viu uma evolução Aí gigantesca vocês do Dudu. falaram, opa, não é o placebo. Não é o placebo, a gente já tinha certeza. E um coleguinha dele faleceu na mesma situação. Por quê? Eles não tinham mais tempo para esperar, né? E é culpa de alguém que aquela criança morreu? Não. Todos entraram conscientes, e não foi o remédio que matou. Na verdade, foi a falta do remédio que matou ele. Ele devia estar com placebo, né? E aí, o Dudu voltou a ouvir, cresceu 7 centímetros, desinchou os órgãos internos e conseguiu vir para o meu casamento. Então, assim, foi uma coisa para quem estava morrendo, né? Aí, para encurtar tudo, hoje, no Brasil, temos o exame para MPS, temos o medicamento para MPS no Brasil e agora pelo SUS. Temos agora MPS no teste do pezinho ampliado e expandido. Então, quem nasce com MPS hoje Não já vai tem tudo. passar por tudo isso, amiga. Não vai. Então, assim, eu E vejo, às vezes é o que você falou, não foi uma luta por vocês, porque para vocês já foi. já Mas o que vocês foi. plantaram, estão colhendo agora, porque o teste do pezinho ampliado, gente, para quem não sabe, foi aprovado há cerca de um ano. É, foi Só agora. 2021. Assim, a luta desde 2003, mas só agora foi instituído e ainda tem a janela Tem um tempo de de como é que fala? implementação. Implementação, que ainda vai demorar aí uns 2, 3 anos, que a gente sabe Exato. que no Brasil é longo, mas assim, a criança hoje com MPS vai nascer, vai descobrir no teste do pezinho ampliado e já vai entrar com medicamento e não vai sofrer todas esses efeitos que a doença causa, porque é uma doença rara, bem grave, né? Não é uma doença Sim. simples. E antigamente, as crianças morriam sufocadas pelos próprios ossos, porque os ossos não cresciam e a criança crescia, os órgãos inchavam, então ela era esmagada pelo próprio corpo. Uma morte horrível. E o Niltinho, graças a Deus, morreu antes de ser esmagado pelo próprio corpinho, mas também não foi isento de sofrimento. Não, Só claro que que eu não. vejo a minha irmã, às vezes, olhando para as crianças que
Tipo, hoje estão com 12, 13. Esses dias a gente formou um dos meninos, que foi um dos primeiros, tá com 18 agora, enorme. O Dudu, se ele não tivesse a doença, ele estaria com 1,93. E ele tem 1,30 e pouco, né? Mas o Dudu tá vivo, porque o medicamento não pôde mais evitar que ele fosse comprometido, porque foi muito tarde. Foi tarde. Mas deu qualidade de vida para ele sobreviver. Não, gente, E pra ele vocês tem entenderem, o Dudu é formado, diplomado, concursado, funcionário duas público. faculdades. Tem duas faculdades, sendo É, cego, né? E com todo o comprometimento da doença, tendo 1,30 m, tendo dificuldade um pouco, né, de locomoção, precisando de auxílio. O Dudu é um exemplo, assim, eu amo o Dudu, para mim, o Dudu é um exemplo de vida, inteligentíssimo, né? sim. E ele fala que o 1,33 é porque ele já veio no tamanho de bolsa. Pra, né? Gente, Pocket ele é muito Dudu. engraçado. Quem É, conhece o Dudu sabe, ele tem um senso do humor maravilhoso. é Não o Pocket parece Dudu. que ele passou por tudo que ele passou e que ele ainda sente, né? Dores e você olha pro Dudu e quando ele começa a contar as piadas dele, fazer piada com todo mundo, porque se ele te conhecer em 5 minutos ele faz uma piada E sua, já vira seu você amigo. não imagina o quão difícil foi, né? O tema do Setembro Roxo, Rô, é vencendo a cada dia. Porque É exatamente o que a gente faz, né? quem tem doença rara vence a cada dia. A gente faz planos, com certeza, a gente pensa no futuro, com certeza, mas a gente tem que ter o pé no chão de que a gente tem um diagnóstico raro. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente tem uma gana de vida, uma coisa de vamos viver, entendeu? Assim, e a gente vive, né? E eu conheço o Dudu e eu sei que ele é assim, a família toda, né? Todo mundo tem essa gana, porque a gente passou, né, por todos os percalços da E doença aprendeu rara. também a dar valor, né? Aprendeu a dar valor no minuto que você vive, no ar que você respira. Só quem passou. Sim, Até, assim, uma consequência boa do Covid é que quem teve falta de ar, hoje, dá muita importância para o respirar. Por coisa que a nunca gente mais não. acendei um cigarro. Nunca, quem teve É, Covid e nunca mais acende um cigarro. porque, gente, respirar fundo é uma coisa que poucos conseguem, que tem hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca, insuficiência pulmonar. E o Dudu, às vezes ele pede para descrever esses meninos, né? E ele sabe que ele seria um deles se tivesse tratamento. Eu vejo minha irmã olhando, ela olha muito orgulhosa. Mas eu, como mãe, me dói como tia. Você imagina como mãe, eu fico pensando, o que que ela pensa? Meu filho seria assim, Sim, sim. né? Mas ela lutou pelo Ela lutou coletivo. pelo filho dos outros, exatamente. Ela salvou a vida de muitas crianças. E você junto, porque você estava lá A gente tá como junto. parceira, né? Assim, ó, gente. E aí, a Roseli, ela é cria do Instituto Vidas Eu me Raras. formei em comunicação, fui trabalhar com eles. Naquela época, quando eu comecei no Twitter e no Orkut, ninguém usava marketing digital. Ninguém. Era uma coisa assim, que o pessoal tinha tanto preconceito. E a gente começou a trabalhar. Eu e Dudu, eu tinha acabado de ter câncer, eu estava numa fase de, assim, fazendo uma radioterapia de manutenção, uma quimioterapia de manutenção, e o Dudu veio passar férias comigo. E nós ficamos um mês inteirinho no Twitter divulgando. E aí, em 6 meses, de 30 pacientes, foi para 600. E a gente falou: opa, assim que a gente vai conseguir divulgar. Nisso, a gente começou a ser procurado por artistas, por imprensa e por tudo. Lançamos campanha, calendário, e aquilo foi crescendo. Hoje são esses artistas, até que são os artistas que nos ajudam. Porque Sim, eles são nos padrinhos, conheceram, né? eles nos conheceram quando tudo era mato. E depois o Dudu foi hackeado, mas o das Raras continuou. E a gente percebeu que a gente deveria fazer campanha digital. Foi quando a gente começou. Depois, as outras associações também foram pedindo, e foram chegando, e foram aprendendo, e virou o que foi. Aí, o nosso sonho era fazer um hospital para que todo mundo pudesse ter acesso a geneticista e a especialistas, porque a gente sabe que não é qualquer hemato,
Não é qualquer geneticista, não é geneticista sim, mas não é qualquer hemato, não é qualquer neuro, não é qualquer cardio. Tem que ser uma pessoa especializada. Eu vejo aqui a neurologia do trigêmeo, né? A Tati. Não é qualquer neuro que sabe lidar com a Sabe, Tati. que sabe a doença dela. Não é, É não todo, é. é todo A médico que sabe lidar com PTI, PTI? amiga, você sabe, a PTI não é qualquer hemato que sabe o que é PTI. Então, tem que ser especialista. Então, o que a gente queria? Um local onde as pessoas conseguissem encontrar os seus especialistas. E só que pra gente estava impossível. Aí um dia eu fui comprar um presente pro meu filho, que tinha Nossa Senhora envolvida, porque ele é um presente de Nossa Senhora para mim. E aí eu fui atrás de um padre que tinha escrito uma novena de Nossa Senhora, eu queria comprar os livros dele. Mas eu não conhecia esse padre, nem a história dele. Ele tinha sumido, dado uma sumida. Descobri que esse padre tinha uma doença raríssima e que ele estava com suspeitas diagnósticas de várias doenças neurológicas. Esse padre me escreveu, eu levei com o Instituto Vidas Raras, levou ele a um geneticista, ele teve o diagnóstico no na primeira consulta. Um E ele me disse assim, diagnóstico, esse padre é o padre Marlon, gente, nosso é, amor. E um diagnóstico que o padre foi ter com quantos anos? Ô? 42. Gente, ele ficou 42 anos sem diagnóstico. Não, 48, perdão, 40, 42 foi meu marido, 48. 48. 48. Para vocês Foram, entenderem a janela de tempo de diagnóstico de doenças raras. ele foi A em PTI, 102 médicos, Má. não, eu até apostaria mais. Assim, acho que ele parou de contar uma Eu hora. acho Pra vocês que terem uma ideia, a PTI, o diagnóstico costuma levar meses. Eu não vou falar que leva anos. Mas agora, a Rô vai entender. As nossos pacientes de PTI de infância, de PTI nos anos 70, 80, eles demoraram anos para ter um diagnóstico. Teve gente que não teve um diagnóstico na infância, foi tratado com um medicamento qualquer, foi mandado para casa, vida normal, e agora voltou a ter a PTI mais grave, e aí descobriu que tudo aquilo que teve nos anos 80 era PTI, era que não PTI. foi diagnosticada. Então, assim, tem muito paciente nosso adulto que tem uma PTI pela primeira vez, mas que quando conta a história da infância já teve, mas não foi diagnosticada. Gente, até 99, nem tinha o verbete PTI na faculdade de medicina, não se falava. Então, Sim, assim, não se não falava. se falava. E, e assim, algumas pessoas falavam que era leucemia, algumas pessoas falavam que era uma anemia. Tem aqui no interior, fala que é anemia roxa. É, E anemia quando roxa, não. É, doença da mágoa, doença da mágoa, isso. é E tristeza. aí ia tratando como podia, porque não era leucemia, mas também não era. Então era o mal roxo. Hoje a gente começa a parar e ligar os pontos, Não, eu né? liguei meu ponto, eu tive PTI quando era criança, eu tenho certeza. Eu e minha mãe lembramos. Eu tive com 5 anos, eu tive com 9 anos, eu tive sangramentos, eu tive petequias. Eu me lembro de petequia com 9 anos. E eu fui mandada para casa para tomar água. Pai, deixa ela descansando essa semana sem ir para a escola e dá água para ela. Esse foi meu tratamento. E o xarope. Esse foi meu tratamento Quanta com 9 anos. gente foi tratada como meningite por causa das petequias. A Tati, da neuralgia do trigêmeo, ela também teve PTI aos 6 anos de idade. Ela está com 50. Então, vocês imaginam na época da Tati, com 6 anos de idade, como foi a PTI dela? Gente, a gente tem muito avanço. Tá falando da A gente década de 50, de 70. 70, a gente tá falando de 70. Então a gente teve muito avanço nas doenças raras, e a gente está conversando com uma pessoa que participou desse avanço, que é a Roseli. Aí o Instituto Vidas Raras achou o Padre Marlon, e aí grudou o chiclete, É, né? 1980, ela tá falando. Aí foi assim, o padre falou, eu não posso deixar, eu como padre, como cristão, não posso deixar as pessoas passarem por isso. Depois de 100 médicos, eu consegui, numa consulta, porque ele não sabia que eu era geneticista, aliás, muita gente não sabe. Então ele falou, a gente precisa levar o geneticista para as pessoas, minha filha. E quem conhece o Padre Marlon, como a Marília conhece, as pessoas dirão, ele é louco. Não, o Ele Padre é Marlon louco. é muito louca. Eu trabalho 26 horas É, por dia, a Roseli trabalha 38 horas por dia, o padre trabalha umas 44. o padre não Não dói. dorme. Ele decidiu que ele ia criar um hospital
E eu disse para ele uma vez, padre, aqui na Toca de Assis, quando eu era da Toca de Assis aqui em Itápolis, a gente construiu uma capela pedindo R$ 1. Aí ele falou assim, então vamos construir um hospital com R$ 1, filha. Mas você é prova disso. Ele começou a campanha com R$ 1. Eu vi depósito de centavos, porque a pessoa com certeza doou o que podia. Não, eu teve mês que eu doei R$ 1, amiga, porque eu não tinha. E ele Mas eu foi doei. assim, olha o hospital que ele já tem. Nós temos 4 geneticistas atendendo de graça. Nós temos É, 2 neuros. E não são assim. agora eu vou parar, vou falar. Roseli, o que que é a Casa de Saúde Nossa Senhora dos Rasos? Que eu quero que você explique. Claro que quem está aqui na PTI há mais tempo, pelo amor de Deus, viu lá quando eu fui na inauguração, gente. Eu fiz live ao vivo na inauguração, eu mostrei todos os consultórios, eu mostrei o padre falando, cortando a fita. Tem tudo isso aqui no nosso Instagram. Para quem não viu, tem o vídeo aí, tá no Rios. Mas eu quero que a Rô fale de dentro, né? Alguém de dentro falando. O que é a Casa de Saúde Nossa Senhora dos Ratos? A casa de saúde hoje é um centro médico. Então, o padre pegou uma casa, adaptou toda com 5 consultórios, tudo de ponta, tudo que tem lá é de ponta. E ele falou: eu vou pegar geneticistas, contratar geneticistas para ficarem aqui, porque a gente sabe, voluntário, tem voluntário, mas eles não podem ir todo dia, e a gente precisa de alguém comprometido. Então, contratou os que precisavam ser contratados, os outros que são voluntários também vão, todos muito comprometidos. Então, quer dizer, a gente tem um que é diário, a gente tem os que são dos dias, contratou neurologistas e tudo é gratuito, Má. Tudo. Tem exame? Por enquanto, não, porque para ter exame é necessário ter um aparato gigante, mas a gente vai chegar lá, porque não era possível nem chegar onde a gente está. O padre não Mas vai parar, gente. O padre não não. vai parar enquanto ele não tiver um Não, hospital com 4 andares e 35 essa alas. obra, Má, também é daquelas que eu tenho certeza que um dia, quando o padre morrer, que eu já combinei com ele que ele vai morrer com 120 anos, quando ele morrer, vai estar grande. Mas vai ser igual a Aparecida do Norte, sabe? Nunca vai parar de Não vai crescer. Eu parar. tenho certeza que daqui uns anos os nossos filhos, nossos netos vão estar trabalhando, se voluntariando, usufruindo, porque ele não vai parar. Ele é feito de amor para amor. E é tudo gratuito. Então, eu quero uma consulta com um geneticista. Se você precisa, tem um encaminhamento, você vai entrar no formulário, tem o link lá na bio. Se você quiser colocar o link na bio do seu Instagram, você pode colocar, porque nós já recebemos roxinhos lá, a gente encaminha, quando a gente não tem o profissional, a gente encaminha, a gente manda para uma associação, a gente explica qual que é o médico mais próximo. Mas as especialidades que a gente tem, neuropediatra, geneticista, endócrino, psicólogo, fisioterapia, fonoaudióloga, grupos de apoio para mães e cuidadores e para pacientes, psicólogo infantil e tudo para doença rara. Então, assim, não tem doença rara, posso ir? Não, esse é só para doença rara. E temos, espera que eu já me perdi, cardiologista. É cardiogenética, pensa bem. Ah, Então, tá. É. não são neuros, assim, não é qualquer, porque não é qualquer que a gente fala, mas eles são especialistas Em doenças. em doenças raras. Então, eles, não é que eles são melhores do que os outros, eles só se especializaram nessa parte, né? São sim, vamos Então, falar a verdade. São melhores que os outros. eles são aqueles que vão entender da patologia. Então, quando eles não entendem, eles já colocam, encaminham para o lugar certo. Tem alguns casos que já chegaram para a gente, como, por exemplo, chegou para a gente uma gestante com uma criança com múltiplas más formações, incompatível com a vida. Nós não somos um hospital para ter um parto, mas os nossos geneticistas juntaram uma equipe médica, foram para um hospital e conseguiram tudo, a vaga para a criança, a vaga para a mãe ficar do lado da criança. Quando a criança nasceu, ela já estava amparada, não faleceu. Ela está Graças. com né? Ele está com 3 meses, foi batizado, mora no hospital ainda, porque ele não fez o desmame,
pôs tráqueo, passou por uma dengue hemorrágica na UTI pediátrica, Nossa. e foi tão bem cuidado que é um serelepinho, nasceu com 6 meses, ele vai demorar um pouquinho para sair, porque nasceu muito pequenininho, Sim. mas tipo assim, ele é um serelepe, Mar. Aquela criança que ia ser um vegetalzinho, incompatível com a vida, que era para a mãe abortar, é uma riqueza. Ou para abortar, ou para nascer e fazer aquela despedida fúnebre, né? E Exato. falar, você pede pro seu filho, mãe, que não tem o que fazer, a gente vai enterrar ele. É, Que a gente sabe que em muito hospital público acontece isso, exato. porque não tem esse sistema, não tem esse amparo, não tem esse aparato médico e apoio. E eu acho que tem uma coisa que acho que é diferencial para a gente que faz esse trabalho e esses médicos que estão com vocês. Força de vontade. Vontade. Eu vejo, eles assim, ó, eles gostam de desafio. Não é que eles ficam felizes porque a criança tem problema, mas eles ficam felizes porque eles sabem que eles podem ajudar. Então eles não desistem daquela criança, sabe? E até mandamos também, ó, a Tati Cólida, ela recebeu uma pessoa de neurologia esses dias, que a gente mandou para ela. Porque a pessoa que chega pra gente, ela não precisa só de um médico. Ela precisa também conhecer alguém que tem a patologia dela. Uma rede de Pra, apoio. uma rede de apoio para ela entender, olha, a Marília, olha que mulherão. Então, quer dizer, a minha filha ou eu não tô com o pé na cova, né? Eu tô com o pé em uma pedrinha agora que eu posso pegar impulso e pular um muro alto e ficar bonitona assim também. Eu Vou não falar, posso amiga. pegar. Você falou isso, vou lembrar que segunda-feira eu tive as apresentações que a gente fez, as rodas de conversa junto com o Grupo Teatro Raro para a comunidade do Heliópolis. E aí a gente recebeu o pessoal, mulheres em situação de violência doméstica, mulheres em situação de vulnerabilidade social, pessoas que passam fome, literalmente. E elas assistiram a peça maravilhosa do Teatro Raro, que é muito forte e que é sobre doença rara, né? E depois elas fizeram participar da nossa roda de conversa comigo, com a Dani e tal. E aí fizeram várias perguntas legais, desabafaram, porque a roda de conversa é pegar o microfone e contar a história da vida. E aí quando acabou que todo mundo quis tirar foto, normal, a gente tirou foto com todo mundo. Muitas vieram falar comigo, senhorinhas, vieram falar comigo assim: "Nossa, eu nunca imaginei que você passou por tudo isso com a sua doença, porque você é tão bonita." E aí eu virei e falei assim, mas a gente é bonito. Aí eu expliquei para ela, o paciente com doença rara, ele tem o direito de ser bonito, de usar um batom, de pentear o cabelo, de E colocar uma falar disso, ó, blusa. eu comprei um batom roxo para passar na live, só que Ai, eu pode acho que não vai passar, ficar roxo. pode passar, pode passar. Ai, parecido Ah, com o meu. Então eu é, falei para ficou ela, roxo do seu e não roxo do meu. não, eu falei para ela, eu falei assim, a gente tem uma ideia de um preconceito, que é um preconceito por falta de informação do passado, de que a pessoa com doença rara tá com o pé na cova, não tem que reclamar de nada, aguenta seu diagnóstico aí, vai morrer no canto em silêncio, não atrapalha a minha vida. Desculpa, eu tô falando, mas é assim que a gente sente de algumas pessoas, né? Ah, você tem PTI, problema seu, toma teu rumo, vai morrer no canto, não enche meu saco, porque a minha vida tá ótima. A gente sente esse preconceito. E quando alguém. Eu faço questão de me arrumar para qualquer live, eu me maqueio, eu faço cabelo, eu faço questão, pinto minha unha, eu faço questão. Quando eu vou em qualquer evento, a Roseli sabe, pode ser o evento mais simples, eu vou com vestido, eu vou arrumada. Por quê? Porque eu não vou dar o gostinho para essas pessoas de me verem acabada. Eu não vou dar razão para elas. Eu vou morrer de PTI, talvez um dia a PTI me leve, mas eu vou estar belíssima. Você pode ter certeza que eu vou morrer belíssima, vou me enterrar belíssima. Eu não vou dar o braço a torcer nisso, porque é isso que querem da gente, que a gente desista em vida Exatamente. da vida. E a gente não vai Pois desistir. é. Ô, Má, sabe quando estão abrindo as covas no cemitério? Você já viu que fica um monte de carreira, todas uma Sim, perto da outra? Então, eu imagino que a vida do raro, crônico, é bem daquele jeito. Você pula uma cova, fica com o pé na cova. Pula outra cova. uma cova.
Mas Eu você tenho pula colo. glaucoma, eu tenho PTI em remissão, a minha tá em remissão, graças a Deus, mas eu tenho múltiplos diagnósticos, você conhece meus diagnósticos, eu nem falo deles aqui, porque eu tenho outros diagnósticos, não são doenças raras, mas estamos aí com as crônicas. E então eu sei que ou eu vou morrer de PTI, ou é meu estômago que vai me levar, ou é meu útero que vai me levar, ou é minha coluna que vai me levar, amiga. Eu tenho 4 opções. Então, uma hora vai. Mas eu vou ficar lutando até o fim. E é isso que eu falo para os pacientes. Exato. O padre Marlon, para mim, o hospital, para mim, é um símbolo disso, sabe? Ele tem uma doença degenerativa. Ele tem uma doença que ele sabe que uma hora ele não vai acordar. O padre Marlon sabe disso. Mas ele falou: vou morrer lutando, vou Ele morrer tem uma honrando. frase que eu acho linda, que eu acho a sua cara, que é: eu vou morrer de tanto viver. É exatamente Ele isso. fala: Vamos se não morrer de for tanto assim, viver. se não for Exato, assim, exato, eu não morro. exato. Você, eu morro de tanto rir, eu morro de tanto amor. Ele falou assim: não, eu vou morrer de tanto viver, porque cada minuto eu vivo tão intensamente que o dia que eu morrer, você vai saber que eu morri de tanto viver. É Não, e exatamente isso. eu acho que é uma coisa que eu tenho certeza que todos os pacientes que estão aqui, roxinhos ou não, vão entender o que eu vou falar assim. Quando a gente chega perto, lá na UTI, sabe? Quando a gente está no grave da doença, chega perto, que a gente pensa, putz, será que eu vou morrer agora? Porque chegam. A gente tem os momentos agudos da doença, né? Sim, A gente. E aí a gente não morre. E aí a gente cai a ficha. E não tem como. Olha, eu ponho minha mão no fogo. Não tem como uma pessoa ter uma doença rara, grave, ter uma PTI, quase morrer disso, não morrer e levar a vida no automático depois disso. Não vai exato. levar. A vida ressignifica. Você dá um valor diferente. As coisas mudam. A natureza fica mais colorida, as árvores ficam mais bonitas, as coisas mudam, porque você ganha uma segunda chance. E você sabe disso. A PTI, eu sempre falo que ela é uma doença rara e é uma doença grave. Porque também tem doenças que não são graves, mas a PTI é uma doença grave. Porque a gente está no limiar ali. Um dia vamos ter um AVC? A gente não sabe. A gente espera nunca ter um AVC por causa da PTI, mas a gente sabe que tem a chance de ter. A trombose, 4 vezes mais chance do que uma pessoa que não tem nenhuma doença. Então, um dia pode ter uma trombose e ter uma parada respiratória. A gente não sabe. Eu não vou viver refém disso, entende? Eu não, a gente não pode viver. A Jana, nossa, a Jana é maravilhosa. A Jana fez um vídeo, vai subir o vídeo dela essa semana. A Jana falou: já ganhei 3 chances. A Jana já quase morreu 3 vezes de PTI. Trombose, AVC. A Jana é uma sobrevivente da PTI. E ela é pura luz. E ela é lindíssima, loiraça, maravilhosa, corpão, assim. E é isso aí, Jana. Tem que ser assim, entendeu? A gente não vai dar razão para falar que nós somos miseráveis, não. A gente não é, não vamos ser, e a gente vai morrer lutando. Tu morreu já Agora eu quase queria te perguntar sobre ressuscitar. os roxinhos que pararam aí na casa de saúde. Se você puder falar deles. Os roxinhos que pararam É, aí na casa de saúde. Como é que foi? caiu. Ah, voltou. Eu queria que você falasse dos roxinhos que foram parar na casa de saúde. Como é que foi? Parou Oi, eu tô te ouvindo, você tá me de ouvindo? mim. Agora Gente, tô. Ai, parou tá, de... beleza. Eu queria que você falasse. Não, não, mas eu tô te ouvindo. Você não tá me ouvindo? Não, tá pra mim no chat o que, que ela falou. Gente, me fala quem que tá com a internet ruim e quem tá com a internet boa. Se sou eu que tô ruim ou é ela que tá ruim? Porque pra mim tá tudo bom. Ah, tá. Não, eu queria que você falasse dos pacientes roxinhos que pararam na casa de saúde. Consulta é só você entrar no formulário, que tá lá no Nossa Senhora das... A Marcela tá falando que as duas tá com a internet ruim. Lá Ixi, em Nossa Senhora dos Raros, ou você vai entrar no Vidas Raras, ou você vai entrar no Padre Marlon, ou vai entrar na PTI, porque também pode colocar, e você vai fazer o seu cadastro. Ah, mas eu não tenho encaminhamento, só que eu tenho um laudo. Você põe o laudo.
olha, eu não tenho nem laudo, nem encaminhamento, porque eu tô sem diagnóstico. E eu não aguento mais lutar. Então você vai me mandar um exame seu e me contar a sua história. Porque o geneticista vai receber aquela história e ele vai ver que você precisa de uma consulta. Por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente, Má, que decide que tem uma doença rara, porque agora é bonito ter doença rara, e tá pedindo consulta sem precisar. Então a gente tá realmente Fazendo tomando uma triagem. é, porque a gente precisa mesmo. Esses profissionais são profissionais caríssimos, dificílimos. Só tem 330 geneticistas no Brasil e a gente precisa mandar para quem realmente precisa. Perfeito. Aí você chega lá na casa de saúde, você é muito bem recebido, você é encaminhado para uma associação, você é encaminhado para o médico, você é encaminhado para um hospital de referência. Se a gente tem alguma dúvida, com certeza. Ah, eu tô com uma dúvida de PTI, como aconteceu. Eu falo Você com falou você. comigo, exato. Por exemplo, veio um paciente pra gente de amiloidose do norte. Ele poderia fazer uma telemedicina com toda certeza conosco, porque tem telemedicina. Porém, é um caso de neurodegenerativa e ele é necessário uma consulta presencial. Pessoal. O que a É. gente fez? A gente ligou para a associação que já pegou o caso e disse: a gente arruma médico para ele lá no estado dele. Já está consultando, Já já está está no grupo de apoio. consultando. Não passou conosco, mas passou por nós, Exatamente. Porque o Padre né? Marlon tem um alcance muito grande, gente. O Padre Marlon, eu não sou católica, mas eu adoro o Padre Marlon, a gente é amigo. Mas para quem não é católico, só para vocês entenderem, o Padre Marlon, ele é assim que o Padre Marcelo Rossi. Tipo, o Padre Marlon é muito conhecido na sociedade católica. Então, assim, ele tem muito alcance e ele fala do hospital 24 horas por dia. Então, com certeza vai ter muito paciente que não vai passar por mim, que vai direto para vocês. E que aí você pode sim falar comigo e falar, tem um hemato perto, porque também é custoso sair do seu estado, da sua cidade, se você não pode fazer uma teleconsulta e ir até a casa de saúde, porque fica em Itápolis, né? Taubaté, Não, Taubaté. 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 E a gente tem até uma casa, uma hospedaria, Amada. A gente pode hospedar a pessoa que vem de fora, a gente hospeda por no máximo 3 dias, porque tem que ter essa rotatividade das pessoas que vêm. Então, assim, a gente ajuda o máximo que pode. O problema é, nós não temos exame na casa ainda. Ainda, porque o padre já está construindo um centro Um enorme de anexo. reabilitação, um Eu sei, anexo, eu sei. e nós vamos ter tudo lá. Mas, por exemplo, a gente quer que o paciente gaste o menos possível. E eu não estou falando só de gasto financeiro, não. Desgastar a si Assim, mesmo numa viagem longa. Então, a gente faz de um tudo para que ele tenha o melhor perto dele. sim. E a gente encaminha, a gente procura, né? Tem também o Linha Rara, do Instituto Vidas Raras, que tem uma parceria com a Casa de Saúde, as associações. Então a gente sempre consegue. Por exemplo, a gente mandou um paciente de Huntington lá para a Vita Guiar, que ela já conseguiu o exame para o paciente, já está acompanhando o paciente. É um exame complexo, caríssimo, mas eles conseguiram. Paciente que chegam de ela para a gente, que precisa de suporte, a gente tem uma pessoa lá dentro do hospital, a Rosilda, que trabalha com ela é uma psicóloga que tem ela, já pega o paciente, já abraça, já busca. Temos assistente social que explica todo o processo para conseguir aquele insumo que você precisa, Exato. O para você conseguir medicamento de aquele alto equipamento. custo. Isso. Aí a gente tem assim tantas coisas para poder fornecer para o paciente que ele sai de lá com uma outra visão. Nós tivemos um caso agora há pouco tempo de uma criança que veio com uma doença que eu nunca tinha ouvido falar. E olha que você tá há 20 anos no negócio. Exato. Há 30, né, Má? Porque É tinha 30. 10. É verdade. 35, é que trabalhando é 20. Aí, essa criança veio e foi uma residente para para ver a consulta. E a residente saiu, a mãe saiu chorando, a avó saiu chorando. A avó chorou muito porque disse: eu cheguei aqui que eu não sentia minhas pernas. E eu ganhei uma aula. Eu não tô mais com medo. E a residente disse assim que ficou de boca aberta, porque ela aprendeu muita coisa
uma hora e pouco. Porque é o carinho, sabe? É o carinho de explicar, de conscientizar, de atender às questões do paciente que está desesperado. Qual que era a doença, Rô? Eu não sei falar o nome dela agora, mas Ah, tá. é uma Uma dessas doenças. Eu vou me lembrar e eu de vou te falar. mutação ou Mas de delação? não, uma má Má formação. formação, tá. Mas ela causa outros problemas hormonais, enfim, é uma coisa bem complexa, como todas as patologias. E outra coisa que a gente também recebeu na casa, Má, que eu fiquei muito impressionada, você deve ter ouvido falar muito sobre isso. Você lembra o caso da pugilista Argélia das Olimpíadas, que foi lutar com uma italiana, e a italiana desistiu da luta porque disse que não ia lutar com uma mulher trans, é, Porque ela era um então, homem, você sim. sabia que aquela lá, ela não é trans? Não, ela tem Ela tem uma uma doença rara, doença rara. Sim, chama intersexual, sim. porque ela tem uma doença mesmo, ela é uma mulher, assim como o lipodistrofia, acho que é lipodistrofia, que tem muito hormônio masculino e pouca gordura no corpo e deixa a pessoa masculinizada, ela tem muita testosterona e outros Outros problemas. Então, ela, problemas hormonais. Com certeza. Porque não, exato, essas doenças, elas não vêm com um problema hormonal, são vários. exato. Se alguém errou ali, foi o COI de ter liberado ela com alto nível de testosterona para competir. Se isso é um requisito, né? Vamos dizer assim. Porque assim, porque ela teria mais força tendo mais, Força. naquele momento, tendo mais Sim. testosterona. Porém, ela foi atacada de todas as formas. E ela falou assim que ela não tem problema, não teria problema se ela fosse trans. Esse não seria o problema. Mas O problema é que ela ela não não é. é. E tu É. imagina você ser atacada e ofendida por uma coisa que não é ofensa, diga-se de passagem, mas você sabendo que você tem um diagnóstico de uma doença rara. Então, mas disseram que ela estava roubando, né? E, na Não. verdade, ela já tem uma idade que, se você vê que há 20 anos atrás, não havia. Hoje você faz o exame quando a criança nasce. Mas ela não, ela se descobriu com uma doença aos Ao longo 14, da vida. 15, quando entrou na puberdade, porque antigamente também era mais demoradinho. Sim. Então, ela não teve essa descoberta que a gente tem hoje, que trata uma criança a partir do nascimento, que você vê no morfológico, que você faz o análise. Ela não. Então, o que ela tinha? Ela tinha um corpo muito grande, ela tinha muita raiva, que a testosterona dá, mas ela era mulher. Ah, mas ela estava com hormônio nos níveis que exigiram. Ela está em tratamento hoje em dia. É. Então, Então, aí colocaram ela no boxe para ela poder. extravasar. É, exato. E ela se tornou a melhor nisso porque era o que ela tinha, mano. Era o, era o dom Exatamente dela. como. Ela pegou a doença e transformou em talento. Porque também é igual o cara de sapato, que ele tem Tourette. E ele precisava de um esporte que ele descontasse para a ansiedade dele e controlasse os tiques nervosos. E por que ele se tornou melhor naquilo? Porque descarregava toda a dor que ele sentia e a solidão de ser único. E aí eles se tornam melhores naquilo. E ela não tem culpa. O que me doeu não foi. Ela acabou ganhando a medalha. Mas ela falou que foi uma medalha muito custosa. E não porque ela precisou treinar demais. Ela foi muito custosa porque ela ouviu que ela roubou. E quantas vezes nós, principalmente você, eu vou usar até aquela frase que eu odeio. Você que não tem cara de doente. Quantas vezes você precisou provar para as pessoas o que você tinha, porque você não tem o direito de ser bonita e doente ao mesmo tempo, ou talentosa e doente ao mesmo tempo, ou boa no que faz e doente ao mesmo tempo. Você não Não, pode. não, não. A sociedade ela quer ver você doente. Se você não está aparentando que você está doente, você não merece espaço da sociedade, né? Eu já escrevi um texto sobre isso uma vez, até foi um texto que até viralizou na época, que eu falei, a gente quando fica doente com diagnóstico de doença rara, a gente a gente é retirado do salão de baile e é colocado numa salinha no corredor com criança, com idosos,
com pessoas com outros diagnósticos. A gente é colocado ali, que é os rejeitados da sociedade, entendeu? E É. aí a gente fica ali, naquele rejeito. Aí você tá lá, descobre seu diagnóstico, luta pela vida, e aí você consegue reerguer. Que foi o que aconteceu comigo. Você consegue sair da salinha. Aí você vai sair da salinha, primeiro que você não tem maçaneta do lado de dentro da salinha para abrir a porta e voltar para a vida normal. Você não tem maçaneta. Aí você chuta a salinha, a porta para sair. Aí você consegue sair. Aí você chega no corredor, a porta tá trancada pro salão de baile. Você não consegue entrar de volta no salão de baile. Aí vai que você arrebenta a porta e consegue entrar de volta para dançar de novo a dança da vida no salão de baile, que é a sociedade que vivemos. Você entra com o seu vestido, que é de uma cor diferente, porque você tem uma doença rara, todo mundo para o baile e fica te olhando. Que É. direito você tem de estar aqui dançando conosco? Você é doente, volta para sua salinha. Então, essa segregação é muito forte. É a insegurança, Má. A insegurança da pessoa saudável que não é competente o suficiente, que não consegue enxergar que uma pessoa não saudável É é mais mais competente que competente. ela. Então, é uma insegurança de que ela pode perder algo, seja um lugar, Um seja um emprego, emprego. seja qualquer coisa, para alguém que não deveria estar rendendo mais do que ela, ou mesmo do que ela. Exatamente. E É só que assim, exatamente isso. ou então é aquela pessoa que nunca teve uma dor pior do que a cólica menstrual. Sim, Então a cólica menstrual para ela é a pior dor. E eu não estou medindo dor, não, não é uma competição, porque a dor da neurose do trio gêmeo eu nunca tive e deve ser o fim do mundo. Eu tive a dor do câncer, que para mim foi o fim do mundo. Cada um tem o seu limite. O problema é não a respeito do limite, porque se eu chegar na Tati e falar assim, Tati, eu tô morrendo porque eu tô com dor de cólica, ela vai ter que entender, né? Mas o problema é, eu quero que a dor da minha cólica seja muito maior do que a da Tati, porque a Tati tá super bem, ela tá fingindo a dor que tá tem. bonita. É, E aí, se as pessoas valorizarem só a dor da Tati, eu vou estar desvalorizada com a minha dor. sim, É uma é exatamente. competição É uma de competição, é uma coisa exatamente isso. tão E eu acho desnecessária. que quando por isso acontecer, e aí eu vou falar uma coisa que todo mundo aí vai entender, vai se identificar, muitos pacientes de doenças raras acabam saindo do mercado formal de trabalho, abrem negócio, vão fazer brigadeiro para fora. A gente tem paciente que é manicure, não, tem uma manicure nossa que ela abriu um salão de manicure, depois de um ano sendo manicure no salão dos outros, de tão maravilhosa manicure que ela abriu um salão dela. Então a gente tem manicure, a gente tem arquiteta, a gente tem pessoal de TI, a gente tem psicóloga, e, e é engraçado que a gente vai ter uma live com a psicóloga que é paciente. E é engraçado porque ela já me contou que, tipo, ninguém falou, mas como é que você tá triste com a sua doença, não sei o que, não sei o que lá, se você é psicóloga? E ela falou, eu sou psicóloga, mas eu também sou ser humano. E eu acabei de receber um diagnóstico muito grave. É, eu Pô, o posso. padre, mas isso que você está sentindo não é falta de fé? O É, padre falta de fé? padre, vai ter falta de Então, fé. e Exatamente. você vai ver, na verdade, é o excesso. Se eu ainda estou aqui, é porque eu tenho fé. Porque para passar tudo que eu Exatamente. passei sem fé, eu não estaria mais aqui. Não é Exatamente. bem isso? A gente ouve muita coisa ruim quando tem um diagnóstico das pessoas, por exemplo, que não fazem parte da nossa família, das pessoas próximas, mas que não são tão próximas. Então, assim, o que Sim. a gente recebe, assim, que você deve entender, que você já deve ter recebido também aí. A gente recebe de mães que falam assim, que a vizinha falou que teu filho tá doente porque você pecou. Seu filho tem PTI porque você e seu marido pecaram. Porque, sabe essas coisas assim que querem jogar em Deus, ou na falta de Deus, ou na falta da fé, o diagnóstico. Quando na realidade é exatamente o oposto. O seu filho tem essa doença porque ele tem fé suficiente para aguentar
Você tem fé suficiente para aguentar, porque Deus não dá uma cruz maior para ninguém. Ele sabe exatamente para quem ele está dando a cruz. E se você não acredita em Deus, acredita na vida, que seja. As coisas na nossa vida não acontecem fora do que elas deveriam acontecer. Então, eu acho muito triste quando as mães choram, me mandam mensagem chorando no WhatsApp ou aqui no Instagram, falando isso, que na escola falaram isso, que na igreja falaram isso, que a vizinha falou isso, e elas ficam sem reação. E eu falo, gente, a Vilma falou, já me perguntaram por que eu não peço a Deus para me curar. Isso é coisa de gente pequena, gente mesquinha, gente sem luz, né? Uma pessoa, não estou falando nem de Deus, é uma pessoa sem luz própria, uma pessoa vampira, parasita, porque é, Deus, se ele pudesse, ele curaria todos nós com estalar de dedos. Mas não Exato. se trata da cura, se trata da jornada. Tudo tem um porquê. Eu entendi o porquê da minha PTI lá atrás. Eu entendi que a minha PTI, ela trouxe para mim o propósito da minha vida. Porque eu sempre quis, e a Rô sabe, porque eu já contei isso para ela. Quando eu era criança, eu queria ter um orfanato. Lembra, Rô? Te contei. Quando eu tinha 7 anos, eu queria ter um orfanato. Eu desenhava orfanato. E punha uma placa, desenhava orfanato, escrevia orfanato. O meu sonho, eu falava, quando eu crescer, eu vou ter um orfanato. Quando eu crescer, eu vou ter um orfanato. Da minha cabeça. Eu falava porque eu era amiga das crianças do orfanato. Na escola que eu estudava, tinha um orfanato perto. E as crianças do orfanato, elas iam para a escola com a mesma roupa, a mesma mochila, o mesmo penteado, porque elas eram do orfanato. Ninguém brincava com essas crianças, porque elas eram as crianças do orfanato. Eu era a única criança que era amiga dessas crianças. E eu amava minhas amigas do orfanato. Eu nunca pensei que elas eram as amigas do orfanato. Para mim, elas eram demais, porque elas tinham mochilas verdes, entendeu? Tipo, eu não pensava nisso. Quando eu entendi onde elas moravam, o que acontecia, que minha mãe me levou lá, a gente levou doação, que eu entendi, eu falei, eu quero ter um orfanato. Então, eu passei anos da minha vida sonhando em ter um orfanato para ajudar a criança. Só que óbvio que a minha vida, eu não sou milionária, eu não nasci filha de gente rica, eu não tinha condições financeiras de ter um orfanato, não tenho imóveis, né? Eu não tinha como fazer um orfanato. E aí a PTI veio, e aí nasceu a PTI Brasil, e hoje eu tenho uma associação de apoio nacional e eu ajudo criança no Brasil inteiro. Então, o meu orfanato Exatamente. veio, entende? Eu transformei a limonada, o limão na limonada. Eu fiz Porque isso. E eu, as suas eu crianças são órfãs, mas não de pais, né? não, Elas são órfãs elas são. de informação, de rede de apoio. Elas são exatamente aquilo, você é exatamente para elas aquilo que elas precisam no momento e que nem os pais hoje conseguem dar. Não, e é o que você falou. O que a gente faz hoje é para as crianças do futuro com PTI, né? Quando eu lutei para a gente atualizar o PCDT da PTI em 2017, 2018 e colocar aquele medicamento que hoje metade dos meus, mais da metade, eu faço pesquisa aqui, dá 60% dos pacientes usam esse medicamento, que é um medicamento que foi feito para PTI, que na bula dele é para Uhum. PTI. A gente, porque até então a gente só tomava medicamento de outras doenças que encaixava na PTI. O Cuidava do primeiro sintoma, né? medicamento, exatamente, o primeiro medicamento para PTI mesmo, a gente lutou muito para conseguir. E quando a gente conseguiu, em 2019, ele entrar no protocolo, eu chorei naquele dia. Ninguém sabe, eu não fico fazendo vídeo chorando, eu não sou apelativa, vocês me conhecem aqui. Mas eu chorei muito naquele dia, quando o medicamento foi aprovado, entrou no protocolo. Porque eu falei, meu Deus, ninguém mais vai precisar passar pelo que eu Não vai passei. precisar. Exato. Ninguém mais pelo que eu passei. E vai ter o remédio para as crianças, e vai ter o remédio para os adultos, para as senhoras idosas, que a PTI é mais grave, porque ela sempre vem com outras doenças junto. Então, assim, Fora a a nossa luta comorbidade, né? não é por nós, porque a gente já foi, já, né, já temos o diagnóstico, já passamos o perrengue. Exato. Quem funda a associação já funda a associação depois do perrengue. Então, é pelo próximo não ter o perrengue. A gente faz para ninguém mais passar pelo que a gente passou. O Padre Marlon, ele já está acamado, ele já está com a traqueotomia, ele já está comprometido pela doença dele. Mas ele criou um hospital com geneticistas
para que as crianças que tenham o mesmo diagnóstico dele não cheguem ao Não ponto que ele chegue chegou. ao ponto dele. Exato, Ai, exato. peraí. Ou como ele diz, e eu acho lindo, que parece uma coisa horrível, mas que é verdade, ou que possam morrer com dignidade. Porque, Exatamente. gente, ninguém merece uma morte indigna, Não. uma morte com dor, uma E morte sofrendo. não, e Ninguém merece. uma morte da negação de direitos. Porque é Nossa, diferente, é diferente um paciente de PTI que morre hoje, depois que a família levou ele em vários hospitais e tentaram tudo, e ele fez 3, 4, 5 tratamentos, tomou imunoglobulina, fez um monte de coisa, mas acabou tendo AVC e faleceu. Mas ele teve acesso, foi tentado, ele não morreu sem acesso, ele não morreu é um conforto, desrespeitado. É né? um É um conforto. conforto. Há anos atrás, quem morria de PTI há 20 anos atrás, morria porque não tinha medicamento. Não tinha o que fazer. Não existia nenhum protocolo do que fazer no estado grave. Não tinha, os médicos não sabiam o que fazer se um paciente chegasse sangrando no pronto-socorro com PTI. Eles ficavam olhando o paciente sangrar e morrer. É Não o caso tinha o que fazer. também da Araciel, que está aqui nos assistindo. A Araciel também é nossa amiga, que quem tinha bronquiectasia, discinesia ciliar. Imagina a morte dessa pessoa. Sem Sei lá, ar, né? Sem ar. Uma morte sem deixava para ar. morrer. E a Araciel é uma dessas que não tem cara de doente. Mas se ela vai em um encontro com ar-condicionado, no outro dia ela pode ser internada. Ah, eu Extremamente sei, porque frágil. a gente já passou por isso, né, Araciel? Ela foi comigo no evento, no dia seguinte ela foi pro HC, Ai, aí eu fui lá visitar ela. ela quase mata a gente, né? A gente quase Mas, morreu do coração. mas uma coisa que você tocou no assunto aí são das mães, né? Essa competição de dor aí acaba com as mães, sabe por quê? Eu posso falar como cuidadora que sou. A gente vê a dor do filho ou do sobrinho, que é tão forte, e a gente negligencia a própria dor. Porque a gente fala, por que que eu vou procurar o médico com essa dor que eu tô, se ele Sim, sofre tanto? Então, quando vê, já tá com câncer avançado, já tá com uma depressão que você tá próximo do suicídio, já tá com um problema na coluna que não tem mais jeito a não ser cirurgia. Então, exatamente. a mãe, o cuidador, precisa se Se olhar. cuidar. Precisa Eu, se cuidar. eu preciso deixar uma frase, já que a gente está falando dele, uma frase do Padre Marlon, que ele falou para mim, e você sabe até o porquê que ele falou, que me fez virar uma chave. Ele falou, filha, você ama seu filho? Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí ele falou assim, mas a ponto de morrer por ele? Eu falei, padre, eu nem pensaria. Ele falou, mas você viveria pelo seu filho? Eu falei, claro que eu viveria. Ele falou assim, então por que você não se cuida, minha filha? Nossa. Nossa, o padre dá umas porradas, né? Ele me deu uma facada sem mexer um dedo. Mas isso é verdade, porque Eu se você fiquei é mãe de um paciente atordoada. raro, se você é mãe de um paciente raro, aquele paciente, aquela criança, ela vai crescer, mas ela pode ter, se for uma doença crônica, ela vai ter pro resto da vida. Se for como uma PTI que vai e volta, ela vai ter pro resto da vida outros 4. Aquele seu filho com PTI, aquele seu filho com doença rara, ele vai precisar de você do lado dele. Então você Mal, tem que estar com pois a é. sua saúde em dia. Porque se você não Uma se mãe, cuidar, a mãe que tem um filho com doença neurodegenerativa, um AME, qualquer, assim, que o médico já sabe, aquela criança vai precisar de uma cadeira de rodas, aquela criança, mesmo que a gente tenha um tratamento digno, vai ter momentos que ela vai precisar, aquela criança com PTI vai ter uma crise que ela vai precisar de um banho. Essa mãe tem que fazer fortalecimento muscular. senão ela não carrega o filho. Não, essa mãe não vai ter Não coluna. vai Essa mãe ter. não pode ser sedentária. Essa mãe tem que ser acompanhada. Olha, o SUS precisa fazer aula conosco para falar, ó, a economia vai ser gigante se você já tratar desde o começo com terapia, psicoterapia e fortalecimento muscular para essas mães, porque as mães vão precisar. Vão precisar. Eu tô falando com você agora, eu recebi uma notícia muito triste. Tem uma paciente nossa de 9 anos, ela estava em remissão.
há um tempo já. A mãe dela é super atuante, ela é voluntária, ela faz muita coisa. Só que ela tinha dado uma sumida. E ela tem um projeto grande para Setembro Roxo que ela ia fazer para mim, né? Assim, para nós. E ia ser divulgado. E eu falei, nossa, mas ela não me mandou nada, já estamos no dia 4 aqui, né? Vou mandar uma mensagem. Aí ela me falou, eu tô na UTI. Minha filha, Ah, a PTI voltou e voltou agressiva, porque isso é uma coisa que também a PTI pode, quando voltar, volta mais agressiva em muitos casos. E ela falou assim, ela tá com roxo até na sola do pé. Ela tá toda marcada no corpo e ela tá sangrando e ela tá na UTI com 4.000 plaquetas. E aí meu coração falou, meu Deus, porque essa criança estava em remissão há anos, pô. Ela estava há 3 anos em remissão. E me doeu, porque eu sei o coração dessa mãe. Na hora, eu conheço ela, eu conheço a filha dela, eu sei, é uma criança de 9 anos. E me doeu a muito. gente sabe, a PTI pode desencadear com o emocional? Pode, a PTI desencadeia com o Então, emocional. a adolescência é super perigosa. Na adolescência, tem muitos casos de PTI por conta da alteração hormonal da puberdade. Você pode ver, os adolescentes que têm PTI, se você perguntar, foi depois da primeira menstruação, ou então quando o menino está com 13, 14 anos. É muito Aquele, comum. aquele hormônio que deixa a criança doida, né? É Meu muito Deus. comum. Na adolescência, quase todos os casos é por conta de alteração hormonal da puberdade. E nas crianças, pode ser emocional, é que é mais difícil, né? Criança ter depressão, mas tem. A gente sabe que tem. Hoje eu ouvi um dado muito assustador, que a população com depressão no Sistema Único de Saúde de São Paulo, hoje, a maior população atendida é de 10 a 21 anos. Eu fiquei muito assustada. 10 anos. Já temos crianças com depressão com 10 anos. E a hiperatividade pode ser um indício, sabia? É que a criança é hiperativa, porque ela Ela fica muito agitada de angústia. de E a angústia. gente se recolhe, É. adulto se Então, recolhe. assim, o que aconteceu hoje com essa mãe me doeu em vários lugares, mas também me revoltou algumas vezes. Assim, que tem muito médico mal informado que fala que a PT infantil cura. Ah, seu filho tem PT infantil, a gente vai tratar, vai curar. Eu sempre falo isso, porque os médicos lá fora falam isso. A palavra cura numa doença autoimune não deve ser usada, porque ela pode voltar. Então, assim, eu não sei se para essa mãe falaram que ela estava curada e agora voltou. Então, dói duas vezes, porque aí você acreditou que sua filha estava curada, que nunca mais ia ter doença e a doença voltou. Por que a doença voltou? Porque ela pode voltar, é uma doença autoimune. A gente tem que ter essa ciência que a PTI é uma doença autoimune. E a gente tem muito adulto hoje que teve quando era criança e tem agora de novo. Eu sempre acho que a gente tem que partir da fé de que ela nunca vai voltar. Depois da remissão, nunca vai voltar. Eu não espero que minha PTI volte, eu sou sincera, eu quero morrer sem PTI. Mas se ela voltar, eu não vou ser pega de surpresa. Eu não vou falar, ai meu Deus, a minha PTI, eu tenho outra PTI. Não, é a mesma PTI, é uma doença autoimune. Então, é muito triste essa falsa promessa que médicos sem informação Sim. fazem para os pacientes com doenças raras autoimunes. É importante, sempre que a gente fala das raras autoimunes, falar, gente, doença autoimune é crônica, ela vai ter remissão, mas ela vai poder voltar. E a gente não espera que ela volte, a gente não quer que ela volte. Não estou torcendo para isso, mas eu quero que você tenha toda a informação do mundo para quando ela voltar, que nem ela é uma mãe ativista. Então você imagina, ela foi com a bolsa cheia de coisa. Aí ela falou para mim: cheguei no pronto-socorro, o médico não sabia o que era PTI. Abri minha bolsa, peguei os folhetos da PTI Brasil, peguei o protocolo, entreguei na mão dele e falei: então vai ler para você tratar minha filha. Eu falei: é isso, você entende? Então, ela hoje é outra mãe no segundo momento da Sim, doença do que ela sim. foi quando descobriu. É importante esse Empoderada. empoderamento. É importante esse empoderamento. É, gente, tá prolongada a live, né? Eu vou ter que, né? Vamos encerrar. Ó, a Jana falou: fiquei 9 anos em remissão, até havia esquecido que tinha, tinha tido PTI e ela voltou. Sim, a PTI ela não tem um padrão. Eu conheço gente que teve PTI quando era criança, aí teve PTI com 40 anos, agora teve PTI com 60. Eu tenho uma amiga na Holanda que ela tá na terceira PTI da vida dela. Ela tem 65 anos,
E a PTI dela voltou agora. Aí ela tinha tido com 40 e pouco, tinha tido lá nos anos 50, e aí agora voltou. Só que agora ela tem informação, ela faz parte de associação, ela tem medicamento, ela faz o medicamento em casa sozinha, ela nem precisa ir no hospital fazer o medicamento que ela aprendeu a fazer sozinha, ela faz em casa sozinha. Ela tem outra Olha. vida. Ela viaja, ela se aposentou, então ela pega as coisas dela, viaja, todo mês ela vai para algum canto. Então ela aposentou, o marido aposentou, vamos viajar. Aí eu falo, mas você viaja com a plaqueta baixa? Ela falou, mas eu levo os remédios, Mar, não se preocupe. Mas é a vontade de viver, Dá né? vontade Ó o Padre Mário. O Padre Mário chega de BH agora e vai pro Rio. É a vontade de viver. É a vontade de viver e a vontade de fazer as coisas Uma acontecerem. mala gigante de medicamento, são Isso, 287 por dia, com nossa. tráqueo, ambu, porque se acontecer alguma coisa com a tráqueo, é, uma... é assim a vida. Mas é importante. Eu queria ter feito essa live mesmo, a primeira, exatamente para mostrar a história da casa de saúde, porque assim, você não cria um hospital para raros só porque você quis abrir um hospital para raros. Tipo, existe um motivo, uma razão, existe uma dor que você quer Propósito. curar, um propósito. Porque senão é só um estabelecimento comercial, Exato. não vai assim ajudar em nada, não vai ajudar em nada. Então, assim, a Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros fica em Taubaté. O Instagram deles tá aqui, né, na live, é Nossa Senhora dos Raros, né? É, É, Nossa né? Senhora dos Raros. Não errei, não. Lá tem o formulário para você preencher, se você quiser pedir A consulta. um acompanhamento, uma consulta. Eu já falei com dois pacientes roxinhos que precisam, eu encaminhei. Eu não sei se eles foram até vocês, mas eu passei o link. Por quê? Porque eles têm um comportamento da PTI muito atípico e parece muito uma doença genética rara que confundem com a PTI porque é mais rara que a PTI. E eu falei para eles, eu falei assim, olha, não existe essa coisa de eu tenho PTI, meu pai tem PTI, meu tio teve PTI, minha avó teve PTI. Não existe. A PTI é uma doença rara, autoimune. Autoimune. A chance de ter duas na mesma família é 0,000%. Ter quatro na mesma família, aí eu falei, eu acho que Já é erraram o alguma seu coisa diagnóstico. genética. É, É. eu falei, eu acho que erraram o diagnóstico. Eu acho que deve ser Bernard Solier, Kawasaki, alguma doença, a síndrome da plaqueta cinzenta, que é uma doença genética super rara. Eu falei, eu não acho que você e sua família têm PTI. Eu não sou médica, mas eu estou falando pelo que a gente lê nos artigos científicos. É impossível quatro casos da mesma família. Senão a NASA já estava na tua casa te estudando. Eu falei assim. E aí eu falei, procura. Mas eu não vou ter como ir no geneticista. Eu falei, procura a casa de saúde, porque você vai ter um apoio lá. E fazer um mapeamento, fazer uma busca. Uma E é claro, telemedicina. amiga, com a desconfiança já da plaqueta, já elimina, né? Já faz o exame certeiro ali para quatro, cinco opções. É uma coisa muito mais rápida, né? Porque ela já passou pela gente. Então eu falei. E aí ela falou assim: mas você tem certeza? Eu falei: porque meu médico bateu na tecla que é PTI. Eu falei: olha, seu médico pode estar equivocado, porque ele é hemato, ele não é geneticista. Bateram na tecla que o Padre Marlon tinha miastenia graves, ele tomou medicamento para miastenia e só piorou. Depois, POMP. Depois, teve várias doenças antes de descobrir a dele, mas ele foi tratado por outras doenças. Exatamente. Então, a mesma coisa com o lupus. A PTI e o lupus é muito parceira ali. Então, eu Sim, falo para os pacientes: minha PTI, eu tinha PTI, mas virou lupus. Eu falo: PTI não vira lupus. PTI é uma coisa, lupus é outra. Se você tinha PTI e agora você tem lupus e as suas plaquetas estão normais, sempre foi lupus. O lupus ataca a plaqueta. É importante a gente também saber essas coisas. O lupus ataca. exatamente. Existem doenças genéticas que atacam a plaqueta. Então, a gente precisa ter também esse discernimento. O paciente não é obrigado a saber tudo. Gente, vocês não são obrigados a saber. O médico deveria saber. Mas se você procura informação e as informações que você acha não bate com o que está acontecendo com você, talvez seja melhor você procurar mais ajuda. Uma E é segunda para isso que tem opinião. a casa dos raros, a casa Nossa Senhora dos Raros é para isso. Porque se eles não puderem ajudar vocês, eles vão falar quem pode. Pode ter certeza que eles vão Exatamente. arrumar.
Quem pode? Porque a gente tem um grupo, né, no WhatsApp com 1 milhão de seres humanos, que me deixa louca esse grupo, que a gente sempre coloca lá, gente, alguém conhece essa Alguém doença? conhece? Mas é uma delícia, não é? A gente vê que É, todo mundo todo se mundo envolve e procura. Alguém conhece alguma associação dessa doença? Alguém conhece um hospital que trata essa doença? Aí alguém lá do Rio de Janeiro fala: Não, eu conheço É, no me dá um Amapá. contato de um médico tal, e lá vai o contato do médico Exatamente. tal. A gente tem esse grupo, que é um grupo de líderes, é um grupo de presidentes de associações. São Que já 96 passou por tudo isso, né, que a tudo gente isso. falou. Exatamente. São 96 associações e grupos de apoio. Na realidade, acho que já está em 100, né? Mas tudo Já bem. tá em A 100. gente, a gente parou de contar faz um tempo aí, mas tudo bem. É por aí. Mas assim, a Mas gente fez a conta, a Aliança Rara atende mais de 500 mil pessoas, porque cada 500. associação traz os seus pacientes, né? Exatamente, exatamente. Não, os números chocam porque as pessoas não pararam para. A, a Jana falou: meu hematologista, toda consulta diz que eu já posso trabalhar com ele. Jana, você já é hematologista, porque eu te conheço, mulher. A Jana sabe tudo de PTI, é impressionante. Mas por quê? Passou na pele, né? Passou na pele. E ela virou aquela paciente informada mesmo. Eu tenho certeza que ninguém mais engana a Jana no pronto-socorro. Esse é o Exatamente. nosso medo. Eu acho que de qualquer paciente raro, e da mãe, e do pai, é de chegar num pronto-socorro que ninguém faz ideia do que você está falando. Porque acontece. Acontece em São Paulo, que tem 350 hospitais. Eu fiquei chocada com esse número que eu ouvi hoje. Eu não sabia que São Paulo tinha tanto hospital. A cidade, Quantos? a cidade, acho que é 350, 370, um negócio assim. A cidade, só a cidade de São Paulo. É muito. E a gente sabe que isso pode acontecer. Já aconteceu comigo, de eu ir numa consulta e o médico não saber nada de PT, nada. Mas, assim, zero. Ele não era hemato, mas ele era gineco. Tinha que saber porque o gineco trata da saúde da mulher e a PTI com a menstruação está muito interligada. Ele não sabia nada. E eu virei para ele e falei: eu agradeço, mas eu estou indo embora. Não, mas eu falei assim: eu não quero tratar a minha parte ginecológica com alguém que não conhece a minha doença. Não faz sentido para mim. Porque Muito qualquer obrigada. erro pequenininho vai fazer um estrago Não, eu grandão, passei né? por uma situação muito grave. Eu não processei o estabelecimento, a médica, nem nada disso, até porque eu não queria estresse. Mas eu passei uma coisa que muitas mulheres com PTI passam. Eu fui fazer um exame ginecológico horrível, que todo mundo com mais de 30, 40 anos tem que fazer, que é aquela biópsia do colo do útero. Eu Hum. fui fazer, aquilo lá é a tortura, né? Para mim, aquilo é a idade média. Antes, eu entrei na sala, falei bom dia, não recebi um bom dia de volta da médica. É um exame que é médico que faz, não é enfermeiro, nada do tipo. A médica, falei bom dia, ela não me respondeu. Aí eu falei, doutora, antes da senhora começar o exame, eu quero te explicar uma coisa. Eu tenho PTI. Estou em remissão, minhas plaquetas estão ok. Mas eu tenho um tempo de coagulação ruim, por conta de outros problemas. A minha coagulação não é boa. Eu sei que você vai fazer uma biópsia. Eu vou sangrar e não vai parar. Não, eu falei assim, estou te avisando, vai doer mais do que o normal, eu vou sangrar e não vai parar. E atrapalha, se sangra o exame, tem que refazer, porque a câmera não pega a imagem. Avisei 2 vezes. Eu sou presidente da PTI Brasil. Tava com toda a informação. Avisei. O que ela fez? Ela fez o procedimento errado. Ela cortou no lugar errado para biópsia, sangrou e não parou. E aí ela ficava: me dá algodão para enfermeira. E não parava de sangrar. Eu avisei que não ia parar de sangrar. Passaram 15 minutos, eu estava sangrando. E eu falei: não vai parar de sangrar. Você tem que fazer um tamponamento, você tem que fazer pressão. Ah, eu vou ter que pôr a minha mão dentro de você. Eu falei: vai. Era o que eu não queria passar por isso. Muito obrigada, mas você vai ter que fazer isso. Porque eu não vou parar de sangrar. A minha coagulação é ruim. E eu te avisei. E eu fiquei meia hora sangrando, Rô. Você acha que eu fiquei fraca? Não dava nem para bater. Meu Meia hora. Deus. Meia hora. E aí, claro, ela falou que tinha parado. Ela, mas se eu cauterizar? Eu falei, sem anestesia? Você quer cauterizar?
Eu falei assim, não vai rolar, né? Eu vou desmaiar aqui, né? Aí ela falou que tinha parado. Aí eu fui me trocar. A hora que eu coloquei minha roupa, eu olhei pra minha calça, sangue. Entendeu? O que eu passei. E eu sou uma pessoa instruída, uma pessoa informada, sei tudo de PTI. Eu avisei. E mesmo assim, eu passei uma certa violência obstétrica. Então, a gente tem a todo tempo que lutar, todo tempo que falar. Ah, Então, mas eu vou tentar. o seu cardio tem que ser diferente. Tudo, tudo. Se você tem um infarte no meio da rua e precisa passar por uma intervenção cirúrgica e você está desacordada, Exatamente. Por isso que tem a carteirinha da PTI com as minhas informações. Quem não tem a carteirinha da PTI Brasil, associa no site que ganha a carteirinha. Paga lá R$ 10 e ganha a carteirinha. Porque lá tá qualquer escrito. procedimento, né? É, Não é, eu tô falando de infarte porque eu pensei no cateterismo, sim, né, na angiografia. Ai, perdi. sim. É, angi, Angiografia, isso aí. Angioplastia, isso aí. Aí, mas até para canal, canal, tudo você precisa de sim. Na tudo. realidade, os dentistas têm aula sobre PTI. Ah, tá. A odontologia, tecnicamente, tem que conhecer a PTI. Por quê? Porque a PTI na odontologia afeta o tratamento. Tem que subir a plaqueta para fazer canal, não pode fazer canal com menos de 50 mil plaquetas, tem que tomar ciclo de antibiótico depois por um bom tempo. Angiografia. Então, assim, os dentistas tecnicamente devem saber sobre PTI. Eles sabem? A gente sabe que não é todo mundo que sabe, mas tem que saber. Se ele não souber, você explica antes do procedimento. Na consulta, você fala, doutor, eu tenho uma doença hematológica, assim, assim, assim. A hora que o senhor cortar, eu não vou parar de sangrar. Faça o procedimento rápido. Leve mais uma pessoa para te ajudar. Entendeu? Não é um simples canal. Você vai precisar de 2 assistentes. Você vai precisar de alguém sugando meu sangue enquanto eu não vou poder tomar anticoagulante. Eu não vou poder tomar nenhum medicamento. Você entende, Rô? E aí ele vai ter que receitar Transamin, porque eu vou precisar parar de sangrar em casa. Me dá o Transamin. Além do meu remédio para PTI. E o antibiótico, porque a minha chance de infecção é maior porque eu não paro de sangrar. Então, o dentista, eles têm aula sim de PTI, só que não sabemos em qual grau eles aprendem a PTI. Mas é uma coisa que a gente tem que falar. Mas para qualquer coisa, na verdade, é o que você falou. Fazer exame ginecológico, você tem que falar da sua PTI. Você vai fazer um procedimento estético, você tem que falar da PTI, porque dependendo do procedimento estético, você não pode fazer se sua plaqueta estiver baixa. São várias coisas que Com certeza. afetam. Exato. A gente, ó, a Adriana Santiago cuida de insuficiência adrenal e outros problemas na adrenal. Nós tivemos um paciente lá da Casa de Saúde que também foi socorrido pela Adriana, porque a gente sempre faz essa ponte. Podemos cuidar do paciente, mas precisa que a associação esteja por perto. Porque não tem gente mais especialista do que a associação, né? Aí a, a Adriana conseguiu a melhor especialista do país em adrenal, então ele trata conosco e com ela. Né, fez uma ponte, porque além dele ter uma insuficiência adrenal, ele tem uma insuficiência adrenal genética, que é ultra Nossa, rara. outra É, coisa então, completamente. assim, a Adriana mesmo pode te explicar depois, os tratamentos convencionais não estão dando certo para ele. Porém, a médica entregou para ele uma carta, porque ele vai muito para o pronto-socorro, então no pronto-socorro você vai levar essa carta para o plantonista. E aconteceu. Rapidinho, Rô, a Tati tá mandando um beijo que ela vai sair. Ah, Ela tá com Tati, crise. beijo, I love you. Te amo, Tati. Aí esse menino com 14 anos foi pro pronto-socorro com a carta. Olha, se alguém chegar para mim já com uma carta, é o primeiro caso que ela viu, com uma carta, eu sou plantonista, é um alívio. Eu tenho ali o protocolo, a médica responsável, eu vou cuidar. Tava dizendo o que fazer em caso de crise, que é 100 ml de hidrocortisona, né, Dri? Beleza. O que o médico disse? Não precisa. Isso aqui é síndrome do pânico. Cuidou da criança enquanto a mãe dando chilique, né? Só que aí ela para de dar chilique por quê? Porque senão eles tiram ela de perto da criança. Sim, Então, ela falava assim, mas olha, se der o 100
ml de hidrocortisona, ele melhora na hora, porque é uma coisa impressionante, é uma coisa rápida. Bom, quando ele viu que ele estava perdendo o menino, que o menino ia entrar em parada cardíaca, ele entrou em pânico e deu 500 ml. Ah, Detalhe, ela entrou em pânico também, ligando para Adriana que nem uma louca, porque os médicos não estavam atendendo, para perguntar para Adriana o que, que ela fazia. A Adriana disse: nunca vi esse caso, mas eu creio que não vai dar ruim, mas exige que o médico fique em observação aí, claro, né? porque E cinco vezes a dose mas de fato não foi não deu um problema, mas poderia ter dado. poderia ter dado, poderia ter dado. E Não, eu a falo gente que vai morre de fazer medo. barraco. Eu sou do time do barraco. Então, Infelizmente, gente. o duro é que as mães, por mais que elas façam barraco, e aqui a gente está no, com a Adriana, que pela filha dela, ela não faz barraco, ela faz uma favela inteira. Só que chega num ponto que ou você cala sua boca, ou o médico te tira. E é pior, É pior, é pior. né? Então você fica, e assim, você atrasa o procedimento, e no caso da adrenal, é muito rápido para É muito perder. rápido. Então a mãe tem que calar a boca para poder ficar ali e talvez salvar a filha. Mas que situação? Não, a gente, a Por que gente que a gente recebe, vive isso? a gente recebe muita história do Nordeste, por exemplo, de pessoas que vão no pronto-socorro mais próximo, porque onde elas moram não tem hospital, tem só UBS, né? Então elas vão na cidade mais próxima que tem o pronto-socorro, e aí ninguém sabe da doença, ninguém sabe da PTI. E aí eles me mandam, eu tô aqui, já faz 4 horas, ninguém me atende, eu tô sangrando, o que que eu faço? Eu falo, você tem uma carona para ir para outro hospital? Ah, eu tenho. Eu falei, vai para outro hospital, evade, sai daí, não fica aí, porque se ninguém tá te atendendo com a gravidade que você tá precisando, vai embora. Pega a carona e vai para. E eu sempre falo, onde você estiver, vá no hospital universitário. Se não tem um hospital de referência perto da tua casa, que você conheça, que o médico te conheça, que saiba da sua doença, que você já está acostumado, vá no hospital universitário, seja federal, estadual, municipal, um hospital universitário. Por quê? O hospital universitário tem professores. A chance de saberem da sua doença é maior. Além disso, E o tem interesse. tem um interesse de estudar. Os médicos de hospitais universitários fazem pesquisa, então eles são outro tipo de médico, eles gostam de casos difíceis. E além disso, tem especialidades no plural, porque é um hospital universitário. Então vai ter neuro, vai ter hemato, vai ter dermato, vai ter reumato, vai ter várias especialidades em cada andar ali. Para o cara do PS não vai saber te ajudar. Tipo, quem me atendeu no meu PS era um neurologista. Ele falou: olha, eu acho que pode ser duas coisas. Ou é leucemia, ou é uma doença rara com nome imenso que eu não lembro. Ele falou da PTI desse jeito para mim. Mas ele sabia que ele era médico de PS universitário. E aí ele virou para mim e falou assim: eu vou te admitir, vou te internar e a hemato vai no seu quarto. Ele fez Mas ele já certinho. foi um ano. Ele fez certinho. Ele não me mandou para casa. Ele me internou e mandou a hemato ir lá ver, porque meu exame estava alterado. E ele não sabia o que era. No universitário é assim que funciona. Agora, quando E foi você vai. esse que foi a doutora Ana Clara no outro dia? Isso. O meu diagnóstico foi o mais rápido da história do universo das doenças raras, né? Eu tive um diagnóstico de 6 horas. Foi muito rápido. Ela olhou meus exames e ela falou: não é leucemia, é PTI. Eu só vou fazer o esfregaço de sangue para confirmar, porque ela viu meu sangue, ela viu meu hemograma, ela viu as manchas. Eu tava com a PTI bem clássica. E ela falou: é PTI. Mas eu vou fazer. Porque ele pediu esse exame e depois ele pediu um monte junto. Então, quando ela chegou, já tava tudo negativo. Assim, ela já tinha visto tudo. E aí ela fez o esfregaço, e a PTI é muito clássica. A gente tem macroplaqueta na PTI. Então, quando você tem PTI, você não tem plaquetas normais, mas você tem macroplaquetas. Ela viu no microscópio e fechou o diagnóstico em 6 horas. Mas também é um diferencial que muito paciente nosso não faz esse exame de lâmina, que é Macro. olhar no microscópio. E o que que acontece? A doença genética que afeta a plaqueta, ela não tem macroplaqueta, ela tem plaquetas gigantes.
São coisas diferentes. A plaqueta é desse tamanho, a macro é assim, a gigante é assim. Se você tem uma doença rara, genética, que afeta suas plaquetas, você vai ter plaquetas gigantes. Você não vai ter macroplaqueta. É Uhum. diferente o tamanho. Esse exame é muito importante e não é, é R$ 0. É R$ 0, amiga. É um microscópio na sala que o hospital tem. É R$ 0, porque o médico só precisa pegar uma gota do seu sangue no vidro, colocar lá e olhar no microscópio. É na hora. É um exame que é na hora. Tanto que ela saiu e já voltou com o diagnóstico. É na hora. Nossa, eu fico vendo que não só pela doutora Ana Clara, porque ela é demais, né? Ela é. Ela é demais. Ela não Mas esse gosta, neuro, ela não gosta que eu falo isso, mas eu falo mesmo. mas esse neuro foi sensacional, né? Ele foi Ele era chefe de neurologia do hospital, então ele era professor da faculdade. É o que eu falo. Os hospitais universitários, eles têm professores médicos. São pessoas que Sim. estão sempre estudando. É diferente de um médico que tem um consultório no bairro que ele Curiosos. mora. Aquele médico de 50 anos que fez faculdade em 1980 e tem um consultório lá no bairro que ele mora e nunca mais pegou num livro depois que ele se formou. Ele nunca mais leu nada. Porque ele aprendeu e é assim, a medicina não muda, é isso e acabou. Esse tipo de médico não é bom para doença rara. Não é. Não é bom. Então, sempre que você estiver numa situação onde você mora, não ter referência, vai no hospital universitário. A gente tem uma lista, isso é importante falar. No site da PTI Brasil tem uma lista com todos os hospitais referência de doenças raras do Brasil por estado, tá lá. É só apertar lá, vai ter lá. Acre. Tá lá o hospital com a fotinho e o link, e o endereço, o telefone. Porque a gente sabe que Brasil não é São Paulo e São Paulo não é Brasil. Eu já falei essa frase em alguns eventos e fui recriminada, né? As pessoas se ofenderam. Não, porque São Paulo. Eu sou paulistana, mas São Paulo não é tudo isso também, não. E São Paulo não é Brasil. A gente tem essa noção. A gente que mora em São Paulo, a gente sabe que às vezes o SUS aqui é um sonho. Mas a gente sabe que o Brasil inteiro não é assim. A gente tem essa noção. E nem A gente trabalha São Paulo exatamente inteiro. para isso. Eu não trabalho, eu não faço tudo que eu faço para paciente que tem PTI na cidade de São Paulo, porque ele tem muito atendimento aqui. A gente faz o que a gente faz pelo Brasil. Porque por São Paulo não precisa. Mas Assim, sinceramente, São Paulo, a cidade. A cidade a é cidade. gigante É. e é um bairro ali, ou um grupo de bairros, que é Sim, privilegiado. sim. Não é tudo. Então, A Marcela falou. realmente não Hoje tá. a Marcela falou, as enfermeiras hoje já saem com conhecimento de PTI. Eu vou te falar que eu já vi mais enfermeira sabendo de PTI do que médico. Mas enfermeiro sabe muita Sabe? coisa, né? Enfermeiro é Eu sei maravilhoso. porque quando eu vou fazer exame de sangue em laboratório e eu falo que eu tenho PTI, todas as enfermeiras que vão colher meu sangue, eu não vou em um laboratório especial, eu vou no normal. Elas sabem, elas falam, mas então vai sangrar? Como que tá a sua plaqueta? Eu falo, não, mas tá boa a minha plaqueta, não vai sangrar. Mas eu vou usar o gel com 23, não se preocupa, eu vou fazer o furinho pequeno. As enfermeiras sabem, as auxiliares sabem. O problema é quem tem que tratar nós, entendeu? Quem tem que tratar a gente. Ó, a Adriana falou que ela saiu do Rio e veio para São Paulo para ver o diagnóstico dela. Sim, a gente tem bons profissionais aqui porque a gente tem boas faculdades de medicina em São Paulo. E aí acaba que junta uma coisa com E outra. a Adriana, ela é tão. Gente, vocês todos estão ouvindo, presta atenção no que eu vou falar. A Adriana é uma metida. Porque ela encontrou médicos bons no Rio, se juntou para eles, mas não satisfeita, ela fez uma menina para ser a médica dela particular. A filha dela vai se formar em medicina porque, além de tudo, de lutar, ela ainda faz médicos. Ela faz médico. Não, e eu acho que é um caminho natural, assim. Assim, no nosso encontro de paciente do mês passado, todo mundo no final do encontro ficou falando pra mim: por que você não faz hematologia, Marília? Pelo amor de Deus, você tem que fazer hematologia pra gente. Eu falo, gente, eu não tenho nem tempo hábil na minha vida pra fazer uma faculdade de medicina. Mas você Vocês são muito, salva mais vidas assim. vocês são muito loucos. Aí eu falei, não vou falar que nunca farei. Não sei, com 55 anos, se eu não resolvo fazer uma faculdade de medicina, sei lá, né? Mas assim, a gente acaba se aproximando tanto quando a gente tem uma doença rara que acaba contaminando a família e alguém vai pro lugar. Gente, alguém vai.
Se você não, é o paciente, você não vai para medicina, mas você vai, se a sua doença foi impactante, alguém da sua família vai acabar indo ou para pesquisa, para aqui. A gente tem um paciente do Sul que ele não fez hematologia, mas por conta de ter tido PTI 4 vezes, imagina, pequeno, adolescente, jovem, adulto, a PT, assim, ele entrou em remissão todas as vezes, mas ele teve várias vezes. Ele foi fazer química porque ele queria entender o mecanismo da plaqueta. E ele é um Não químico adianta. super, ele é um químico maravilhoso. Ele é A, a, doutorando. a Marcela falou que você já vive a medicina, né? Marcela, uma vez eu estava com o Dudu, o meu sobrinho que eu estava falando, né? Que não vale nada. E aí uma pessoa falou assim: Você é da área da saúde? Por causa que viu o jeito que eu conversava. Eu falei: Não, mas eu trabalho na área da saúde. O Dudu falou: Mentira. Eu falei: Sim. Aí ele: Você trabalha na área da falta de saúde. Exatamente. Porque lá ninguém tem saúde, tia. Exatamente. Na falta de saúde, na falta de acesso, a gente trabalha. Então, eu lembrei disso na hora. A gente não vive só a medicina, a gente vive a medicina lá na É, raiz. eu até pensei se eu faria um vídeo, eu não sei ainda se eu vou fazer um vídeo sobre o encontro que eu fui hoje dos políticos, né? Que eu te falei que eu ia. Eu pus aqui nos stories para quem fiz. Porque, né, o secretário de saúde da cidade de São Paulo descreveu uma cidade de São Paulo que eu não vivo. Eu não sei que São Então, Paulo da Disneylândia é essa que ele apresentou na apresentação oral dele, que eu falei, nossa, porque ele falou que o prefeito acabou com isso, com isso, com isso, que não tem fila para câncer, que não tem fila para tomografia, não tem fila para cirurgia. E eu fiquei olhando assim, não tem fila para cirurgia? Eu tenho dia na minha família que está é cinco que anos esperando. não tem mais fila, porque agora eles passam sem, as pessoas ficam sentadas. Ah, tá, entendi. Você espera em casa. É É, você claro, que é não claro. entendeu. É. Não, Ai, então assim, então, a gente. igual aquele dia, né, no encontro que a gente foi, lá Sim, na Câmara, a gente também ouviu de um São Paulo que a gente ainda não a viu. gente ainda não viveu esse São Paulo que ela estava falando lá, a representante do Estado, né? Que é outro também que nem vou entrar em mérito. Mas assim, a gente engole os sapos porque a gente tem que lutar, gente. A gente tem que ocupar espaços. Eu apertei mãos de pessoas hoje que eu não gostaria de ter apertado, porque são pessoas. Tinha um médico antivacina no evento, pra vocês entenderem o grau do lugar que eu estava. E eu tive que apertar a mão dele e falar com ele. Então foi muito difícil para mim como uma pessoa que viu pacientes morrerem por falta de vacina. Eu tive que falar com essa pessoa. Então, assim, mas a gente tem que ocupar esses espaços, a gente tem que falar, fazer a nossa voz ser ouvida, e a gente tem que lutar. Eu queria agradecer, porque já deu 1 hora e meia, mulher. Queria agradecer a Rô por ter participado, em nome do Instituto Vidas Raras, em nome da Aliança Rara, em nome da Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raras, porque ela tem 35 empregos. Eu queria te agradecer por você ter aceitado participar. Queria que você falasse os arrobas aí para quem entrou agora também saber como achar vocês. Ah, é em Taubaté, né? Então, se alguém quiser ir conhecer Sim. pessoalmente, você pode ir conhecer, gente, mesmo que você não precise dar consulta, se você estiver na região e quiser conhecer, para falar, será que é de verdade ou eles estão é fake news da internet? É de verdade, é um amor a casa, mas é aberta. Você pode ir lá conhecer. É o arroba Nossa Senhora dos Raros. Você vai me encontrar lá no Nossa Senhora dos Raros. Você vai me encontrar no arroba Vidas Raras também. E se você quiser conhecer a história do Padre Marlon, e o Padre Marlon é arroba Padre Marlon Múcio. É Múcio com C. Vou escrever aqui, ó. Para que você saiba e você já siga todo mundo. E já Sim. passe também para as pessoas. Olha, se está precisando de uma consulta, você pode ir atrás. Você pode. Principalmente paciente que tem uma PTI não fechado o diagnóstico e que está nessa desconfiança da genética. A gente sabe É, que tem. Então, se for o caso de vocês, se você que está assistindo ainda não fechou o diagnóstico de PTI e o médico desconfia que pode ser uma doença genética, a casa vai te ajudar. A Casa Nossa Senhora dos Raros vai te ajudar. Porque eles têm lá como te ajudar. e E assim, assim, o pessoal que trabalha lá eu conheço. Não é qualquer geneticista, né? Não é. e não é porque a Nossa Senhora, ó, você vai na Santa Casa,
ela chama Santa Casa. E ela nem é uma pessoa, ela é uma casa, mas ela é santa. Então, assim, Nossa Senhora dos Raros é uma instituição católica porque foi fundada por um padre católico. Eu sou muito católica, trabalho lá, mas não são todos. Você é bem-vindo, não importa quem você seja, em que você acredita. Se Tem você, médico como eu disse, ateu que trabalha lá. tem, e se você acredita que a árvore seja, não importa, a gente vai cuidar de você, de você, Exatamente, da sua pessoa. exatamente, A gente vai tentar exatamente. curar a sua patologia. Em quem você acredita, não importa. Porque teve esse problema, né, Má? Sim, Ah, teve gente que não quis apoiar a causa porque era católico e não queria apoiar nenhuma religião. Eu não tenho religião, assim, eu sou espiritualista, eu gosto de tudo. Na verdade, eu sou uma salada, assim, eu gosto de ir na missa, eu gosto de ir no culto, eu gosto de ir bater um tambor, eu gosto de tudo. Então, para mim é indiferente, assim. Mas teve gente que realmente falou: ah, eu não posso apoiar a causa porque é uma causa religiosa. E, gente, não é uma causa religiosa. É uma casa de saúde fundada por um padre. Então, ela é católica, é assim óbvio. como muitos Assim hospitais, né? como o hospital da Irmã Dulce é católico. Assim como o hospital maravilhoso, imenso na Bahia, do Divaldo Franco, é kardecista, é espírita, porque o Divaldo é um médium espírita e fez um hospital imenso que atende pessoas pobres. Então, Você assim, já imaginou não, se as pessoas não fossem no Sara Kubitschek por causa do partido sim, do Kubitschek? não tem nada a ver. É Não exatamente tem. isso, não tem nada a ver. Então, assim, a Santa Casa é um hospital filantrópico, ah, católico, mas vinculado à USP. E os melhores médicos estão na Santa Casa de São Paulo, porque são os professores de medicina da USP. Os alunos, os residentes que te atendem na Santa Casa é uma loucura a Santa Casa de São Paulo. Porque aqueles meninos de 20 anos que tiraram 100 na FUVEST, que te atende lá, entendeu? Porque você tem que tirar 100 para passar na E FUVEST. que viveram a vida e a adolescência para poder estudar ali. Então, Estudar eles, ali. cada dia Eles é uma luta. estudam toda É, hora. Eles iam no meu quarto com os livros de medicina no colo, porque eles queriam me estudar, você entende? Então, novamente falo, hospitais universitários, num caso de emergência, você procure, se que você sente vai até ser bem meio atendido. até, né, de tanto Não, é que muito eles louco. querem Eles tiraram saber. muita foto minha. Eu devo ter foto minha aí por um monte de livro aí. Tiraram muita foto minha, minha filha. Falaram que ia fazer palestra com o meu caso. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Assina aqui, você autoriza? Eu falei, ah, autorizo, nem sei se eu vou viver. Tiraram foto assim, tiraram foto das manchas. Eu falei, nossa, devo estar no Google. Mas a gente coopera, né? Isso é outra coisa do paciente raro. A gente ajuda a pesquisa, a gente coopera com os médicos. O nosso caso, que nem a Jana que estava aqui. A Jana é um caso tão específico de PTI, com tantas anomalias na PTI dela, que eu tenho certeza que qualquer hematologista que tiver a Jana para estudar, vai amar estudar a Jana, porque a Jana ela teve muitas complicações. Ela teve AVC, ela teve trombose. A Letícia, né, que a gente conhece, a Lê, teve trombose, perdeu a perna. Então, assim, são casos assim que os médicos de verdade amam estudar, Não, amam se aprimorar e a gente acaba ajudando os próximos pacientes que quando chegarem com eles não vai passar pela escuridão do diagnóstico. Queria te agradecer, Rô, por você ter aceitado. Eu te amo, você sabe. A gente é melhor amiga mesmo, Best. Adorei sua blusa. Manda um beijo pra família inteira. A Rô, gente, só pra vocês entenderem, quem tá me pedindo camiseta. A Rô, vou o mandar. marido dela, ele tem a empresa que faz as camisetas. Então, manda mensagem, reclama com ela, tô É. brincando, Rô. Eles vão entregar semana que vem, mas pode encomendar já. Ah, tá tudo certinho, né, Pode, Rô? pode encomendar, tá tudo certo, tá ficando lindo. E olha, vocês vão amar, porque além de tudo vai sair com amor, né? Vai com muito É amor. diferente, é diferente. Então, eu queria agradecer a todo mundo que ficou até agora. A live vai ficar salva, como sempre, e eu vou tentar, gente, eu juro, eu vou tentar baixar e colocar no YouTube. Mas cada vez mais o Instagram tá complicando essa nossa vida, né? De fazer isso. Porque eu sei que tem pessoas que não têm Instagram, tipo pais, avós, que não usam Instagram e usam o YouTube. Então, por isso que eu sempre ponho a live no Instagram, no Facebook e no YouTube. Eu coloco nos três, porque é o que a gente tenta, né? Acertar todo mundo.
A Jana falou, sexta-feira vamos saber o resultado da biópsia. É, porque a Jana agora teve outro diagnóstico, agora vai fazer biópsia. É uma mulher, olha, sério, eu se fosse cientista ia querer ter a Jana para ser estudada, porque é incrível. E sempre sorrindo, sempre alto astral. Ela, assim, é uma paciente muito inspiradora mesmo. Por isso que eu falo para todo mundo seguir a Jana. Quem é paciente e não segue a Jana, segue, porque os stories dela no hospital são hilários. As coisas que ela conta são maravilhosas e ela mostra o lado da. Porque assim, muita gente veio falar comigo, Rô, e eu tô em remissão. Ah, mas a senhora toma remédio ainda? Mas assim, eu falo, gente, não, eu tô em remissão. A Jana não tá mais. Então, assim, vocês querem saber como que é o perrengue atualizado? Porque meu perrengue tá desatualizado, né? O dela tá atualizado. Pode falar com a Jana, que a Jana, ela passa ali, ó, todo dia, a PTI dela lá, batendo na porta. Mas eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui. Obrigada, Um beijo. gente. Gente, 1h45 de live. Eu Deixem amo vocês. Muito comentários, por sim, favor, para dar bastante engajamento sim, para a PTI, para a Casa Nossa Senhora dos Raros, para que a gente possa. Todos esses comentários aqui da live, passa lá nos comentários também, sim. dá seu depoimento, conta de onde você está vindo, porque a gente vai querer ver de novo. E sabe que quando a gente vê a live um ano depois, a gente vê quanto que foi evoluiu, o quanto aquelas pessoas melhoraram. A Jana, por exemplo, vai estar em remissão ano que vem e vai contar pra gente. Sabe? A Adriana vai estar contando da formatura da filha. Então tem muita coisa pra gente comentar. A Marília vai estar casando. Vai ter muita coisa pra gente fazer. Vou tá não, amigo. No sonho. Ai, não, não, pelo amor de Deus. Marcela, depois você me conta aí, que nós estamos mentalizando aqui um príncipe encantado. Você engoliu tanto sapo que você vai vomitar príncipe. Gente, não vou comentar, não vou comentar. Beijo, gente. Muito obrigada, Deus viu? te abençoe, meu amor. Te Deus te amo. Tchau, abençoe. gente. Abençoe a todos. Amém.